E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me nessa semana. Hoje nós vamos estudar Salmos. Nós vamos começar a estudar esse livro poético tão lindo, que é a base para nossos hinos, né? Tem vários, a gente podia chamar os Salmos aqui do Antigo Inário de Israel. E alguns dos Salmos são usados nos nossos hinos hoje em dia. Então, à medida que eu vou ensinando vocês hoje, vocês vão reconhecer vários desses Salmos, são muito lindos. Não dá para estudar todos os salmos, nós temos pouco tempo, mas se você tiver mais tempo durante a semana, porque eles são curtinhos, né? Alguns salmos não, mas a maioria deles são curtinhos, então você pode ler 3, 4 salmos por dia e vai se regozijar com isso, porque tem muitos ensinamentos importantes. Nós não sabemos quem compilou salmos, nós nem sabemos quem escreveu. Alguns salmos são atribuídos a Davi, outros Salomão. Alguns são músicos, levitas, mas nós não sabemos quem exatamente reuniu esses salmos e quem escreveu cada um deles. Às vezes aparece ali, né, Salmo de Davi, e a gente pensa, então esse foi Davi. E faz sentido, porque Davi ele era músico, Davi tinha muitos talentos, né, mas um deles era música. Nós falamos quando estudamos a história dele. E os sofrimentos que ele passou, o conhecimento que ele tinha do Senhor faz muito sentido, né? Bate aqui com os salmos. Mas então, mais importante do que saber quem escreveu, quando escreveu, quem compilou, é estudar os ensinamentos e reconhecer que eles são importantes para a nossa vida hoje. Começando lá em Salmos 1, no versículo 2, nós lemos: Antes, né, aqueles que são bem-aventurados tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, será que nós estamos sendo bem-aventurados, meditando na lei do Senhor dia e noite? Será que o estudo das Escrituras, o viver do Evangelho, ele traz prazer? Ele é algo bom? O que você gosta mais? Assistir uma série no streaming, a sua série favorita, seu filme? Jogar videogame? Sei lá, fazer alguma coisa que te dá prazer, que traz o entretenimento que te dá prazer. Será que ler as Escrituras, fazer uma visita, servir no seu chamado também te dá prazer? Né? Onde que você tem mais alegria e felicidade? O salmista diz que tinha prazer na lei do Senhor. E nós vamos falar aqui um pouco sobre felicidade, alegria, é um tema recorrente em Salmos, né? Por outro lado, também é recorrente tristeza, sofrimento. Esses dois extremos são mostrados aqui. E nós temos que pensar o que traz alegria, o que traz prazer. Veja que quando você começar a ler as Escrituras, quando você começa, é difícil, né? Até criar um hábito é difícil. Às vezes você vai falar, nossa, mas parece que não está indo, né? As Escrituras não está sendo algo muito legal de eu estar fazendo. Mas eu sugiro que você continue, faça isso, medita dia e noite. Se esforça para fazer o que você deve fazer, como portador do sacerdócio, como uma mulher em Sião, que fez convênios com Deus. Continua meditando nas coisas do Senhor. E eu prometo que você vai sentir grande alegria e felicidade. E você vai pensar, nossa, como que antes eu não estudava as Escrituras todos os dias? Como antes eu não cantava hinos, eu não orava, eu não servia o próximo, eu não servia com diligência meu chamado. Nossa, essa alegria que tenho agora, se eu soubesse, tinha feito isso muito antes. Então, vá em frente no seu esforço. Essa constância, essa disciplina que te faz estudar as Escrituras, orar, servir, quando é o momento, mesmo que talvez você fale, não sei se eu vou ficar feliz, continua, porque você vai encontrar alegria. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, testifica aqui no versículo 6. O Senhor, Ele entende o teu sacrifício, Ele entende o teu esforço e Ele está de olho e se regozija nessa sua dedicação. Salmos 2, versículo 7 diz: Proclamai o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é a primeira das várias profecias que você vai encontrar aqui em Salmos a respeito da vida do Salvador.
Às vezes não é uma profecia falando sobre o que o Senhor vai fazer, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele amava salmos. Ele cita salmos muito durante seus ensinamentos. E quando nós estudarmos, né, nós já estudamos o Novo Testamento, foi o primeiro ano do Vem Segue-me, nós vamos ter a oportunidade de voltar no Novo Testamento no ano que vem. Vocês vão ver que as palavras de salmos são muito usadas pelo Senhor. Então, eu vou apontar algumas dessas escrituras hoje para vocês. No versículo 9 diz: Tu as esmigalharás com uma vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui está falando que as nações elas vão ser esmiuçadas, esmagadas com vara de ferro. Quando a gente vê lá em Apocalipse, uma das bênçãos daqueles que vão receber exaltação é poder conduzir a sua posteridade eterna com vara de ferro. E se a gente unir a vara de ferro com o ensinamento do livro de Mórmon, no qual Leí vê a árvore da vida e uma barra de ferro que conduz a essa árvore que concede as bênçãos plenas da expiação de Jesus Cristo, nós entendemos, até pela interpretação que Nefe recebe dos céus, dizendo que a barra de ferro é a palavra de Deus, que se nós focarmos na palavra de Deus, nós seremos guiados à vida eterna. E Deus, ele faz exatamente isso. Ele esmigalha as nações com uma vara de ferro, ou seja, ele dá a sua palavra para que nós possamos ser despedaçados como um vaso de oleira, para que ele possa nos moldar. Vocês entendem o que está querendo dizer aqui a Deus? Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós vamos ser moldados por Ele. Se nós dermos ouvidos às palavras dEle, que é uma barra de ferro, nós vamos ser conduzidos aos mananciais de água viva, à salvação eterna. Nós receberemos as mesmas bênçãos que o Salvador Jesus Cristo recebeu, tendo vida eterna. Tá aí uma outra coisa que já quero trazer à tona. Salmos, você pode pensar, nossa, é muito lindo, né? É uma maneira de mostrar devoção, de adorar o Senhor. É assim, cheio de sentimentos, mas tem muita doutrina profunda aqui. Tem coisas muito especiais e sagradas, que mostra que aquele que escreveu os Salmos, aquele que redigiu essas lindas frases, tinha um conhecimento muito elevado dos caminhos de Deus. E para nós entendermos o que ele quis dizer, nós precisamos estar no mesmo nível espiritual. Vamos lá para Salmos 8, diz o seguinte, no versículo 2: Tu suscitaste força da boca das crianças e dos que mamam. Aqui é também uma coisa que remete ao Novo Testamento, porque quando você vê a referência, mostra Mateus 21, 15 a 16, quando aqueles judeus que odiavam Cristo viram que as criancinhas no templo clamavam, Hosana ao filho de Davi. E eles ficaram indignados. Como assim essas criancinhas estão dizendo Hosanas ao filho de Davi? A esse filho de carpinteiro? E eles reclamaram a Jesus dizendo, você está ouvindo o que elas estão dizendo? Jesus respondeu, nunca leste? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito aperfeiçoaste o louvor? Quer dizer, ele está se referindo a esses salmos especificamente. Você fala, Lucas, mas não está escrito igual. É porque, gente, o Velho Testamento foi escrito em aramaico e hebreu antigo. O Novo Testamento foi escrito em grego, as várias traduções que aconteceram, mas é o mesmo significado. Originalmente, Cristo estava se referindo a esses salmos, tá certo? Então, Cristo vai fazer isso várias vezes. Inclusive, ele vai citar literalmente as palavras de salmos durante seu ministério. Agora, vamos para Salmos 8, 3 a 5. Aqui tem uma doutrina maravilhosa que eu quero comentar com vocês. Diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Em outras versões está obras de tuas mãos. A lua e as estrelas que firmaste. Que é o homem natural, ou homem mortal, para que se lembre dele?
e o Filho do Homem para que o visistes? Então, essa é a pergunta do salmista. Quando você contempla essa natureza, é lindo. O canto dos pássaros, que estão me acompanhando aqui, né? As árvores, as estrelas, a natureza. Quando você vê todas essas coisas, não fica impressionado com a grandiosidade de Deus? E você não pensa ao mesmo tempo, quem é o homem mortal? Nós somos menos que o pó da terra, porque o pó ele obedece a Deus. Deus diz, vai para lá a montanha vai. Deus diz, as ondas do mar se arremessem para um lado e as ondas se arremessam. Agora nós, muitas vezes, desobedecemos a Deus. Nesse sentido, nós somos menor que o pó da terra. E como profetas do livro de Mormon exclamaram, quão grande a nulidade. Nulidade significa zero. E às vezes nós nos sentimos assim, não é? Um zero, ninguém. Apesar disso, meus irmãos, o versículo 5 acrescenta, pois pouco o fizeste menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Esse versículo está mal traduzido. Se a gente vê o original, deveria ser traduzido, a melhor forma de ser traduzido seria assim, pois pouco fizeste os homens menor do que Elohim. Não é anjos, deveria estar Elohim aqui. E Elohim nós sabemos, é o nome de Deus. Então o homem mortal, por mais que seja insignificante, ele é, não obstante, a maior das criações de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. O cachorrinho, o leão, a árvore, o céu, as estrelas são maravilhosas, mostram a glória de Deus, mas não são filhos e filhas de Deus. São criações de sua mão, mas diferem de nós neste sentido. Nós somos filhos e filhas gerados literalmente por Deus e temos o potencial de nos tornar como Ele. Então, de glória e de honra fomos coroados. Que grande bênção é poder saber que, apesar da nossa pequenez, Deus se importa conosco. Ele conhece seu nome, Ele conhece meu nome. O que Ele mais quer é que possamos voltar à presença dEle e viver em glória. Então, quando você se sentir para baixo, pequeno, nulo, saiba que o Pai Celestial está atento. Aliás, esses salmos testificam muito disso, que Deus está atento às suas necessidades e que Ele quer estar perto de você. Ele quer que você saiba que Ele te ama. Vamos para o Salmo 19 até o 33, o maior bloco que a gente tem aqui nessa designação. Aqui no versículo 14 do 19 diz, que é o último versículo, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Então, mais uma vez falando da importância de nós meditarmos a palavra de Deus para que sejam agradáveis, não é? As nossas palavras, para que nosso comportamento seja adequado perante o Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor. No Salmo 20, também lá para os últimos versículos, do 7 ao 9, diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos em pé. E por que nós temos essa força? Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos, porque nós confiamos no Senhor e no Rei. Então, onde está a tua confiança? Será que você deposita a confiança nas suas habilidades, no seu currículo acadêmico, nas suas conquistas profissionais, né, na sua carreira? Será que você está muito confiante no seu ciclo de amigos, na sua família? Onde está a tua confiança? Onde está a tua força? Uns confiam na conta bancária que tem. Outros confiam nas propriedades que adquiriram ou que herdaram. Onde está a tua confiança? Testifico para vocês que se forem qualquer coisa que não seja Deus, não vai adiantar, porque você vai cair.
Mas para levantar e estar de pé, como testifica esse salmo aqui, você precisa fazer menção do nome do Senhor. E lembra que eu disse para vocês que algumas escrituras aqui foram usadas pelo Senhor? Salmos 22:1 é um exemplo disso. Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma das frases usadas pelo Senhor enquanto ele estava na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E o 16 e 18 também remete ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, porque diz: pois me rodearam cães, a congregação de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Não é uma clara referência à crucificação, à prisão, ao sofrimento de Cristo? Quando ele foi traído, naquele momento que ele sai do Getsemane, rodeiam os guardas e aqueles judeus sedentos pelo sangue do Salvador. Os malfeitores cercam o Senhor. Você consegue imaginar aquelas cenas em que ele está sendo espancado, em que ele está sendo torturado, e na cruz, quando literalmente transpassam suas mãos, seus pulsos, seus pés? Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Isso aqui também é interessante, embora não seja diretamente ligado da forma que está, mas quando fala de ossos, a gente sabe que nem o osso do Salvador Jesus Cristo foi quebrado enquanto ele estava sendo crucificado. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Mais uma vez também, a gente sabe que isso aconteceu pelo relato que está no Novo Testamento. Eles deixaram o Salvador Jesus Cristo despido e repartiram suas vestes. Então, essa profecia foi literalmente cumprida. Salmo 23 é famoso, com certeza você já ouviu. E eu vou ler ele na íntegra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Lindo salmo. Agora, o meu salmo favorito vou compartilhar com vocês. Aliás, queria pedir que vocês deixassem nos comentários qual é o seu salmo favorito, ou qual é o versículo dessa designação que vocês mais gostaram. Vocês podem copiar, talvez, no versículo da Escritura, o seu salmo e colar nos comentários, para nós deixarmos, assim, os comentários desse vídeo cheios de belos salmos, de palavras lindas que foram escritas há tantos séculos atrás, mas que abençoam nossa vida com o conhecimento do Salvador. Então eu quero ler seu comentário, eu vou ler e dar um coraçãozinho aí usando a conta do Videira Verdadeira para agradecer por esse seu comentário, tá bom? Então deixa aí o seu salmo favorito, talvez seja esse o 23. Agora o meu salmo favorito está no Salmo 24, e eu já trouxe para vocês algumas vezes uma perspectiva a respeito desse salmo. E bom, vamos lá, vamos ler. Diz o seguinte, começando no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam sua face, ó Deus de Jacó. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor é o templo santo. É o lugar onde Deus pode revelar seus convênios mais sagrados.
é o lugar onde nós podemos sentir como se estivéssemos na presença dele. Na verdade, nós estamos na presença dele, porque conforme nos ensina o Guia de Estudo para as Escrituras, os templos são literalmente a casa de Deus. E Deus visita seus templos. Por isso, eles são os lugares mais sagrados da terra. Quando você, antes de atravessar o umbral da porta do Senhor, você vê santidade ao Senhor, a casa do Senhor. E eu testifico para vocês, irmãos, que o templo é literalmente a casa de Deus. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? O lugar santo não é... O lugar santo é o templo, mas eu diria que é um lugar específico do templo. Os antigos israelitas, quando construíram o tabernáculo, tinha, como eu trouxe para vocês já, o lugar santíssimo, onde colocavam coisas muito sagradas, como a Arca da Aliança, que estava com 2 querubins, né, protegendo. Aliás, tinha aquele véu com os 2 querubins desenhados que guardavam o lugar santo. Você lembra que os querubins também foram colocados na árvore da vida, né, para impedir que Adão e Eva vivessem eternamente, para que eles fossem provados e tal. Então, quem que vai passar por esses querubins? Quem que vai passar por esses anjos que estão de sentinela e poder entrar na presença do Senhor? Aí você fala, Lucas, é a sala celestial dos templos, porque nos templos a gente aprende sobre o plano de salvação e vai progredindo até chegar à presença de Deus, que é o reino celestial. E a sala celestial é o lugar mais iluminado do templo, é muito bonito e é para simbolizar mesmo o reino celestial de Deus. Mas esse lugar santo não é a sala celestial. O templo inteiro é santo, tá? Se Deus tiver que aparecer para você, ele pode usar qualquer lugar do templo. Aliás, ele nem precisa do templo, ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele só santifica e translada o local para suportar a presença dele, como foi na ocasião do bosque sagrado, né? Claro que não havia templos naquela época na terra, onde Deus podia aparecer. Hoje, se ele tiver que aparecer, provavelmente ele vai usar o templo. Mas Deus pode aparecer num sonho, ele pode aparecer numa visão, Deus não tem limites. Mas se ele tiver que aparecer no templo, ele não necessariamente precisa aparecer na sala celestial. Ele apareceu no corredor para Lourenço Snow, para dizer para ele, reorganiza rapidamente a primeira presidência. Então, não existe limite para Deus. Agora, existe uma sala no templo que é um lugar santo, que é um lugar santíssimo, onde uma ordenança sagrada é realizada. E um pouco mais sobre isso é revelado para frente. Primeiro, nós temos que considerar quem que vai entrar no templo e quem vai estar no lugar santo. Os requisitos para entrar no templo são Os requisitos para entrar no lugar santo são os mesmos de entrar no templo e um pouco mais. E esse um pouco mais está aqui. Tem que ser limpo de mãos, tem que ser puro de coração. Não pode entregar sua alma à vaidade e nem pode jurar enganosamente. Ser limpo de mãos significa ser justo, não cometer pecado. Ser puro de coração significa se livrar da tirania do pecado, da vontade de pecar. Significa aplicar o sangue expiatório de modo que você não tem mais disposição para fazer o mal, mas só de fazer o bem continuamente. É um nível de conversão que aqueles antinefleitas do livro de Mórmon chegaram. Enterraram suas armas de rebelião e só queriam fazer o bem. Tudo relacionado ao pecado, eles tinham nojo, eles queriam se afastar daquilo e servir a Deus continuamente. Temos que evitar a vaidade, não entregar nossa alma à vaidade, corpo, espírito, né? Ser orgulhoso, egoísta, avarento, mal. Toda essa corrupção, todo o orgulho tem que estar fora de nós. Nós precisamos ser humildes, mansos. E quando fala de jurar enganosamente aqui, para mim se refere aos convênios. Nós precisamos cumprir os convênios que fizemos com Deus. Porque
Se nós prometemos a Deus que vamos fazer uma coisa e não fazemos, de forma alguma vamos estar nesse lugar santo. Deus, Ele quer um povo íntegro, um povo que vive segundo os convênios. E agora, o que vai receber essas pessoas que entrarem nesse lugar santo? Receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus de sua salvação. Está escrito de forma meio genérica, né? E é preciso que seja assim, porque essa é uma coisa muito sagrada. E apenas a compreensão de outras escrituras é que vai fazer você entender o que significa realmente bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. E não querendo impedir que você alcance seu próprio entendimento do que significa isso, quero dizer que, para mim, o versículo 6 ajuda a compreender o que é essa bênção grandiosa, pelo menos em parte, porque diz que esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, Deus de Jacó. Então, se nós entrarmos nesse lugar, tendo cumpridos esses 4 requisitos que falei para vocês, nós vamos receber a bênção do Senhor, que em parte significa ser chamada a geração de Deus. E ter o privilégio de estar face a face com Ele. Aí você diz, mas Lucas, você não falou que nós somos filhos de Deus, né? Quando o salmista viu o céu e toda a criação, ele disse, quem é o homem? E aí você disse, o homem é o filho de Deus, algo importante. Realmente nós somos filhos de Deus. Nosso espírito foi gerado por pais celestiais. Mas ser filho de Deus aqui significa mais que isso. Significa ser filhos e filhas de Cristo, nascendo de novo no convênio dele. E todas as pessoas dessa terra são filhos de Deus, estão escritos no livro da vida. Mas para manter nosso nome lá e para entrar no reino celestial, nós precisamos ser batizados, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Por meio desses convênios e do cumprimento deles, nós vamos ser gerados por Cristo, vamos receber a imagem dele em nosso semblante. E ele vai ser nosso Pai. Não literalmente, porque Pai Celestial sempre vai ser nosso Pai, mas vai ser o nosso Pai nesse sentido do convênio. Então nós poderemos ver a face de Deus. Outras escrituras testificam isso, eu já falei para vocês isso. Nós temos o privilégio de ter confirmação da nossa salvação. Então esse salmo sempre está na minha mente. Eu memorizei ele e adoro ele. Você vê que esse processo de se tornar filho de Deus, de nascer de novo, de receber o privilégio da companhia do segundo Consolador, que é Cristo, e ter o privilégio de ser ensinado por ele, começa com isso, subindo ao monte do Senhor. Porque vai chegar um momento, meu irmão, quando você está indo na casa do Senhor, em que você vai receber um convite dele, ou de seus apóstolos, é o mesmo, né? Ele diz, a minha voz, pela minha própria voz, a voz de meus servos é o mesmo. Seja pela voz de Deus, ou pela voz dos seus servos, os profetas. E aí eu estou falando do Coros 12 Apóstolos, da primeira presidência. Eles vão dizer para você, vem para esse lugar santo. Perfeito. Vamos continuar. Salmo 25. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes mostrará o seu convênio. 25:14. Perfeito sobre esse assunto que eu introduzi para vocês. Quer aprender mais sobre sua salvação e exaltação, sobre o chamado eleição que Deus quer confirmar para ti? Tem que temer ao Senhor, tem que guardar os seus mandamentos. Só assim o Senhor vai mostrar o seu convênio para você. Então, o segredo do Senhor, os mistérios de Deus são para aqueles que o temem. Não pense que um vídeo do YouTube ou que uma leitura superficial das Escrituras, uma aula, vai poder te dar todo o conhecimento que Deus ansiosamente quer te manifestar. Você precisa se esforçar, você precisa meditar dia e noite nas palavras de Deus. Salmo 26, um outro versículo que eu selecionei aqui. Senhor, eu amo a habitação da sua casa, o lugar onde permanece a sua glória. E aí eu convido vocês a refletir nas palavras do presidente Nelson, que disse o seguinte, se você não ama ir ao templo, vá mais no templo, até que você passe a amar. Você ama a habitação da casa do Senhor, onde permanece a glória dele? Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei?
Então, por que está com medo? Por que está com hesitação? Se o Senhor é a sua luz, se Ele é a sua salvação, se Ele é a sua força, quem que vai te impedir por um novo trabalho, por um novo relacionamento, por um novo desafio, uma doença, uma dificuldade financeira? Se o Senhor está contigo, só vai em frente com fé e coragem e as coisas vão dar certo. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então o Senhor te convida a buscar o rosto dele, a entrar na presença dele. Então faça isso. Essa é a sua meta principal na sua vida. Tem muitas outras metas que fazemos, né? Dependendo do momento da nossa vida, a gente faz metas, sei lá, para ir para uma missão de tempo integral, depois para melhorar o casamento, depois para juntar dinheiro para o filho, para alguma coisa. Tem várias metas financeiras, emocionais, espirituais, sociais. A gente pode fazer várias. É importante que façamos. Mas qual é a sua prioridade? A principal meta é chegar no reino celestial. Então, o Senhor te deu essa meta. Buscai o meu rosto. E aí o seu coração, a sua vontade, o coração é o símbolo da vontade, da disposição do homem, deve dizer, o teu rosto, Senhor, buscarei. Espera no Senhor, sê corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu gosto do 14 aqui. Então, o 8 e 14 do 27 são importantes, porque enquanto nossa meta é buscar a face do Senhor, Ele também acrescenta, espera no Senhor, sê corajoso, porque não é fácil. Nós temos dificuldades, não é simples. Surgem obstáculos na nossa vida, surgem desafios. Hoje mesmo estava ouvindo o relato numa reunião, num conselho de estaca, agora como parte do Sumo Conselho. Aliás, se tornou minha coisa favorita, viu? Ir lá no púlpito, pedir apoio, dar discurso. Tem muitas coisas que faz um sumo conselheiro na estaca, né? Mas a minha coisa favorita é ouvir o relato dos missionários de tempo integral que voltam da missão, super animados e contam suas experiências, os seus testemunhos, né, sobre a missão. E uma das sisters estava contando, hoje tivemos o relato de 3 missionários hoje de manhã, uma das sisters estava contando sobre um homem que relutava em ser batizado, porque toda vez que ele aprendia algo sobre o Evangelho, ele ficava muito animado, Satanás colocava as lembranças de seus pecados, de seus pecados. E ele pensava que não era digno e que não conseguiria cumprir certos compromissos. Mas à medida que ele ia aprendendo mais sobre o Senhor, ele ia se tornando corajoso, e o Senhor ia fortalecendo o seu coração. E ele adquiriu a fé necessária para ser batizado, recebeu no Espírito Santo. E agora está nesse caminho, como nós, de perseverar até o fim. Então, vamos buscar o Senhor. Mesmo que tenhamos tido muitos desafios, pecados e problemas no passado, o Senhor ele pode resolver essas coisas. Vamos procurar a face dele. No 28, o versículo que selecionei foi o 7. Você vê que não dá para a gente estudar todo, mas diz aqui, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. No 29, o versículo 3 diz, a voz do Senhor, e aqui esse salmo fala muito sobre a voz do Senhor, mas eu separei o 3. A voz do Senhor se ouve sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. E a voz do Senhor foi muitas vezes descrita como uma voz que soa com muitas águas, né? Mas uma observação assim paralela que eu queria falar sobre isso é que quando a gente lê lá em Doutrina e Convênios que fala que Satanás tem poder sobre as águas, eu não vou entrar nessa doutrina ou nessa discussão agora, mas o Senhor está sobre tudo e tem poder sobre tudo. E mesmo que as ondas do mar, elas estejam, sabe, prestes a te afogar e que você esteja nessa tormenta, nessa tempestade, o Senhor tem poder para acalmar as águas. E Ele tem poder
mesmo sobre Satanás. Satanás não pode ultrapassar os limites. Lembra que nós falamos de Jó? O Senhor permitiu, mas o Senhor pôs limites, o Senhor controla todas as coisas. Satanás não tem poder além do que Deus permite. Então vamos confiar nele, que ele é o Todo-Poderoso. Ok, Salmos 30. Eu amo também esse versículo 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O 11 e o 12. Tornaste o meu pranto em dança, tiraste o pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Não é maravilhoso poder ter essa certeza? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Como o Senhor é bondoso por fazer que aquela adversidade tão intensa, emocionalmente difícil, fisicamente impossível de lidar, o Senhor consegue transformar isso como dar água para o vinho. Parece que numa noite o mundo vai acabar, tudo vai desabar, todas as portas estão fechadas e de manhã vem uma nova resolução, uma paz que excede todo o entendimento. É assim com o Senhor e eu amo esse poder de Deus de nos dar uma nova perspectiva, dar uma força que nós pensávamos que não tinha, né? E tudo por causa da misericórdia dele. Então, realmente, ele nos cinge com alegria. Lembra disso nos momentos de aflição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as provações que você está passando são momentâneas. Calma, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu sei que isso é verdade. O choro dura uma noite, talvez seja uma longa noite, né, para você, mas verdadeiramente a alegria vai vir pela manhã. E mais que isso, mesmo durante as provações, você pode encontrar alegria, se você se voltar a Deus. No 31:5 nós temos uma outra frase que o Senhor usou. Diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, ou entrego o meu espírito. Que lindo. Agora vamos para o Salmos 40, no 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. No 12, porque males sem números têm me rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. E apesar da gente sentir tristeza pelos nossos pecados, dor, e assim não ter nem coragem de olhar para cima, né? Porque a gente fica triste, como eu falei daquele homem para vocês, que sentia que não podia mudar. O 17 diz: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, se nós confiarmos na misericórdia de Deus, nós seremos sustentados, libertados e santificados. Então, o 46, eu quero terminar com o versículo 10 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Convido vocês a reconhecerem que Deus é o Todo-Poderoso. Aquietai-vos, calma, tranquilidade, paz. Nossa, mas está tendo guerra, rumores de guerras, doença, pandemia, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, a violência e no seu... Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Esses tumultos, essas dificuldades, elas vão acontecer. Elas vão nos afetar de certa maneira, talvez algum ente querido seu aconteça alguma coisa terrível, sofra um abuso, tenha um desemprego, tenha uma doença, com você mesmo. Vocês têm aflições na sua vida. Ninguém passa por essa vida sem ter dificuldades, grandes dificuldades, ser testado o máximo. Mas isso é porque Deus quer te dar o máximo, que é a vida eterna. Então, nesses momentos de sempre, aquietai-vos. Sabei que Deus é o Senhor e nós seremos exaltados pelo seu poder. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Eu estou esperando ver o seu salmo favorito aí. Eu sei que vocês vão começar a estudar, né? Você está vendo esse vídeo domingo?
vai estudar por muito tempo, mas talvez você já tenha um salmo para falar aí nos comentários. Então já deixa aí. Senão você pode voltar no vídeo depois e acrescentar o seu comentário. E não se esqueçam de assistir o vídeo da restauração também. Obrigado e até a próxima.